virem hoje. Uma boa noite a todos. Que nós possamos sair daqui certos de que a mensagem que aqui nós lermos e conversarmos sobre ela foi algo mandado pelo céu. Confesso que não é fácil pregar no GVV. É uma igreja muito grande, com pessoas que conhecem muito e sempre dá um friozinho na barriga. Mas eu também acho que quando a gente abre o nosso coração e conversa sobre coisas que a gente sente, aí eu acho que as coisas se tornam um pouco mais fáceis. E não é todo mundo que sabe, mas eu tenho uma profissão um pouco incomum para uma mulher. Eu sou uma investigadora de polícia. E no meu curso de formação, um dos livros que nos indicaram para ler chama-se A Arte da Guerra, de um autor chamado Sun Tzu. Não sei se todos já ouviram falar, mas é um livro tanto quanto interessante. E confesso que você vai lendo e você fala, tá, mas será que tudo isso se aplica à minha vida profissional? Hoje esse livro é muito usado por empresários, quando falam em maneiras de abordar os seus clientes, quando falam em maneiras de conquistar uma clientela maior. E eu confesso para vocês que quando eu falo da minha profissão, algumas pessoas pensam que é como um CSI. Sinto informar, mas no Brasil não é. E nós temos muitas dificuldades no nosso meio. E quem pôde assistir pelo noticiário, durante essa semana nós tivemos uma grande rebelião em Cascavel, na penitenciária, onde pelo menos 3 detentos foram assassinados. E essa semana também, eu estava de férias, voltei a trabalhar e uma amiga me falou, por favor, me ajude a sair da onde eu estou trabalhando. Ela está trabalhando num distrito de Curitiba. E embora poucos saibam, a situação de segurança pública em Curitiba não é das melhores. E ela falou, olha, a nossa carceragem a qualquer momento vai estourar. E aquilo ficou no meu coração, e eu estou tentando ajudá-la da maneira que eu posso. E quando foi essa semana, na terça-feira, nós tivemos uma fuga de 17 detentos do centro de Curitiba. E aí, irmãos, a gente começa a ver que o nosso mundo, ele está em colapso. E pode ser que você não esteja passando por nenhuma necessidade ou por nenhum problema, mas quando você olha para o seu lado, nós podemos ver o caos em que nós estamos vivendo. E hoje, quando eu e meu marido estávamos fazendo uma caminhada, eu até falei para ele, eu não sei você, mas você sabe que às vezes a minha cabeça começa a pensar em milhões de coisas, em milhões de projetos, em milhões de objetivos, em como eu vou alcançar algumas coisas que a gente quer, algumas coisas que a gente deseja. E aí a gente parece que vive um turbilhão de pensamentos. E aí a gente também percebe que nós vivemos muitas batalhas. Eu falei para ele assim, amor, como que as pessoas... E aí eu estou falando de mim, irmão, sinceramente. Eu falei, como que as pessoas conseguem ter tempo para fazer tudo o que tem para fazer? Porque eu confesso que eu não consigo. Quando eu faço uma listinha das coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, eu olho e falo assim, tá faltando horas. Eu tenho que dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer os afazeres da casa, nós temos as responsabilidades com a igreja. E aí você começa a falar, tá, mas eu também tenho o projeto daquela viagem, o projeto daquela casa, o projeto daquele carro, o projeto de ter filhos, o projeto de uma carreira melhor. E aí você fala, uau, são muitas coisas que a gente quer se dedicar, que a gente quer realizar, e você se vê às vezes de mãos atadas, e aquilo, muitas das vezes, rouba a nossa paz, rouba o nosso sono, faz com que a gente fique em conflito, e até fique se questionando
será que essas realmente são reais necessidades minhas? Será que eu estou gastando muita energia naquilo que não tem importância, mas o meu coração quer? Eu sempre fico falando para o X, a gente tem que pensar na nossa aposentadoria, porque essa mudança toda da Previdência, como é que vai ser? E aí eu fico, às vezes, sinceramente ansiosa, com falta de ar, e eu falo, meu Deus, eu acho que eu não sei se o que eu estou fazendo na minha vida é o certo. E aí, irmãos, nós percebemos que todos os dias nós travamos muitas batalhas. Batalhas psicológicas, batalhas espirituais. Batalhas porque às vezes nós estamos no nosso serviço e nós nos deparamos entre fazer o certo e fazer o errado. Entre, não tem ninguém vendo, eu não estou fazendo mal para ninguém. Entre ser uma boa esposa ou ser uma esposa má. Entre ser um bom filho e não ser. E aí, eu parei para pensar que nós, na nossa vida, vivemos 3 tipos de batalhas. E eu não sei se vocês vão concordar com isso que eu vou falar, mas a primeira batalha são aquelas que nós somos convocados a lutar. Sabe quando você está com a sua vida legal, tranquila, tudo caminhando, e alguém chega em você e traz um problema do tamanho do mundo, e que você fala assim, poxa, mas esse problema não é meu. E por mais que você queira afastar esse problema, você muitas vezes não consegue. Porque às vezes esse é o problema de um filho seu, de um irmão seu, como diz o Xisto, que ele tem algumas preocupações de um pai, de uma mãe. E quando você menos percebe, você está envolvido na batalha daquela pessoa. E aquela batalha suga suas energias muito mais do que você gostaria. Mas você já está envolvida nela. Existe outro tipo de batalha que é aquela que você escolhe lutar. Sabe quando, por exemplo, você vai às vezes num abrigo de idosos, né, Jane? E você escolhe adotar alguém e fala assim, essa pessoa não tem ninguém. Mas eu vou ser uma irmã para ela. Eu vou cuidar dessa pessoa. Ou eu vou ajudar aquela pessoa que está doente. E aí aquilo também vai tirar de você algum tipo de energia, algum tipo de preocupação. E existe uma outra batalha, irmãos, que é aquela que você está tranquilamente em casa, assistindo uma televisão, e de repente um telefone toca. Ou uma mensagem no celular, ou um e-mail. E quando você menos percebe, a sua vida está virada de pernas para o ar. Quem aqui já viveu uma situação dessa? Tá tudo bem. E de uma hora para outra, você sequer sabe como você foi parar naquela situação. Quando de repente a notícia do falecimento de alguém chega na tua porta. Quando de repente, num exame de rotina, como uma colega do nosso trabalho, descobriu que estava com câncer no útero, 34 anos. E 3 anos depois, ela foi a óbito. Irmãos, quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, ele sabia que era dessas batalhas que nós estaríamos enfrentando. Mas, e é por isso, Jesus, sabendo de todas essas batalhas que nós enfrentamos num momento ou outro da nossa vida, que existe uma coisa muito interessante em São Mateus 11, eu gostaria que nós lêssemos a nossa Bíblia, que o mais interessante do que o Ademir cantou, e eu achei que ele foi muito feliz na música dele no final,
que ele fala assim que nós não estamos sozinhos. E eu fico feliz com isso, porque mesmo quando aquelas batalhas parecem ser invencíveis, nós encontramos em Mateus, no capítulo 11, o verso 28 a 30, e ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que bom sabermos que nós temos alguém com quem dividir os nossos problemas, não é verdade? E embora, irmãos, nós saibamos que existe uma outra batalha no campo espiritual, que a gente sabe que todos os dias o bem e o mal estão lutando para ganhar a nossa vida, a nossa alma, nós temos as nossas batalhas diárias. E para termos êxito nas nossas batalhas diárias, nós devemos ter 4 tipos de atitudes. E a primeira dela é a seguinte: avaliar-se. Existe um filósofo que diz assim: conhece-te a ti mesmo. E depois você vai evoluir. E quando a gente fala assim, conhece-te a ti mesmo, aí eu comecei a pensar, quantos de nós às vezes não vivemos no piloto automático? Já aconteceu com alguém aqui de acordar no sábado de manhã e achar que tinha que trabalhar? Já aconteceu comigo. Tocou o despertador e eu olhei o horário, porque para vir para a igreja eu não acordo tão cedo quanto eu acordo durante a semana. E quando eu olhei, eu falei, caramba, eu estou atrasada. E aí, não, hoje é sábado. E aí parece que o nosso organismo vive no piloto automático, né? A gente acorda, toma café, vai trabalhar, e quando percebe já chegou a noite de novo. E parece que às vezes a gente sequer pensa no que a gente fez. A gente faz tudo no automático. E quantos aqui iam para um lugar diferente e acabou fazendo o mesmo caminho do trabalho e quando falou, opa, mas não era para cá que eu estava indo. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma das artimanhas de Satanás. Ele faz com que a gente tenha uma vida tão corrida, tão frenética, que a gente não para pensar nas nossas atitudes. A gente não para pensar o porquê eu faço isso, o porquê eu faço aquilo. E quando a gente percebe, existe uma música secular que fala que a vida vai me levando, não é verdade? E quantas vezes a gente vai fazendo isso? A gente vai protelando as nossas decisões, a gente sabe que precisa mudar algumas coisas, a gente sabe que precisa corrigir alguns hábitos, alguns maus hábitos, a gente sabe que precisaria dormir mais cedo, alimentar-se melhor, a gente sabe que a gente precisaria ser pessoas mais amáveis, mas sabe quando a gente não para pensar e a gente deixa a vida nos levar? E eu tenho uma triste história, e eu não vou, obviamente, falar o nome dessa pessoa, mas é uma pessoa próxima de mim, que tristemente, ela tem 32 anos, é um rapaz muito bem sucedido, muito bonito, e ele decidiu separar-se, ele estava com uma filhinha de 4 meses, e uma das coisas que ele disse para os pais dele foi assim: eu gostaria de esquecer os últimos 30 anos da minha vida porque eu nunca fiz o que eu quis. Eu sempre fiz o que os meus pais quiseram, eu sempre fiz o que a minha esposa quis, e agora para mim, chega. E aí eu fico pensando, será que ele é uma dessas pessoas
que nunca parou para pensar no porquê estava fazendo e tomando decisões? E aí aqui, de repente, eu estou falando para alguém que está para tomar um passo de um casamento, está para decidir sobre ter filhos ou não ter filhos, está para decidir qual emprego aceitar, está para decidir reconciliar-se ou não com seu cônjuge. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos saber. Nós precisamos parar para saber quem eu sou. O que eu quero ser. Porque depois não adianta a gente jogar a responsabilidade do que aconteceu na nossa vida nas mãos de outras pessoas. Porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E sabe uma coisa que às vezes acontece? E o meu esposo, ele sempre pega no meu pé por causa disso. Sabe quando a gente fica bravo e a gente começa a brigar com quem está perto da gente e a gente sequer sabe o porquê? E aí ele fala, você tem que saber o que é que você realmente está sentindo. Por que é que você realmente está assim? Porque, irmãos, quando a gente não se conhece, você não consegue refletir sobre os seus próprios erros. E se você não reflete sobre os seus próprios erros, como você vai melhorar? Como você vai crescer? Cristo está disposto a fazer em nós uma mudança de personalidade, de caráter, uma mudança de vontades. Mas para isso, eu preciso reconhecer minhas próprias falhas. Eu preciso saber onde eu estou errando. E porque eu digo para vocês que 80% das nossas batalhas são causadas, sabe por quem? Por nós mesmos. É impressionante como o ser humano tem uma capacidade absurda de causar os seus próprios problemas. Tem uma história de um pai que era médico e disse que ele trabalhava muito. E um dia o filho chegou e falou assim, pai, onde é a sua casa? Uau! Será que eu e você temos sido visitas em casa? Quais têm sido as nossas prioridades? E aí eu confesso para vocês que isso que eu estou falando não é para vocês, é para mim. Muitas vezes eu me pego gastando tempo e energia com coisas que talvez não sejam coisas do reino. São coisas boas. São sonhos, são objetivos profissionais, de querer o melhor para minha família. Mas eu me pergunto, quanto do meu tempo eu tenho gastado e dedicado com essas coisas? Sendo que às vezes, irmãos, eu sequer sei se eu vou viver mais 1 ano ou mais 2. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 139, porque talvez algumas pessoas aqui possam estar falando assim, mas do que a Vanessa está falando? De psicologia, de conhecer-se a si mesmo, isso é tudo muito secular. E eu também pensava num momento, até que eu encontrei esse verso aqui, irmãos. E aí eu comecei a ver que, na verdade, eu acho que é a psicologia que tem muito da Bíblia e não a Bíblia que tem muito de psicologia. E nós lemos em Salmo 139, os versos 23 e 24, e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o quê? O meu coração. Prova-me e conhece os meus
pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, primeiro eu mudo o que eu penso. Depois eu mudo as minhas ações. Mas do que é alimentado o meu pensamento? E aí eu começo a me perguntar: será que eu tenho alimentado a minha mente com coisas que me edificam? Será que às vezes eu perco quantas horas do meu final de semana assistindo um filme que às vezes, sinceramente, não me traz nada de bom? E aí, num momento de dificuldade, será que eu tenho força espiritual para vencer as batalhas da minha vida? E aí eu me pergunto, quanto da minha energia eu tenho gastado para alimentar os meus pensamentos de coisas boas? Quando fazemos essa busca de conhecermos a nós mesmos, nós podemos identificar as nossas fraquezas e nós trabalhamos em cima delas. Irmãos, mais do que nós, vocês podem ter certeza que o inimigo nos conhece muito bem. E é em cima da minha fraqueza que ele vai me tentar. Por isso a importância de saber aonde eu sou fraco. E pedir todos os dias: Senhor, me ajude na minha fraqueza. E é engraçado que o que é fácil para mim, irmãos, pode não ser para você, né, César? O que é difícil para mim pode ser fácil para Isabel. E por isso a importância, irmãos, da nossa comunhão pessoal. E se colocar inteiramente, diariamente, nas mãos de Deus. E falar: Senhor, com sinceridade, o Senhor sabe que eu sou fraco nisso. O Senhor sabe que eu tenho uma tendência para isso. E ninguém está aqui para julgar ninguém. Eu não vou pedir para ninguém falar. Até porque se eu for falar para vocês a minha fraqueza, vocês podem falar assim: Vanessa, você não poderia estar nem aí pregando. Por isso, a importância de todos os dias colocarmos as nossas fraquezas diante de Deus. Mas se eu perguntar para você hoje, você saberia dizer qual é a batalha que você enfrenta? Se eu desse 20 segundos e você pudesse fechar os seus olhos, você saberia dizer qual é a sua batalha? Eu não sei se a sua batalha é contra uma bebida, é contra, de repente, invejar algo do outro. Eu não sei se a sua batalha é não conseguir ter uma alimentação saudável. Eu não sei qual é. Eu sei que eu tenho, irmãos, muitas batalhas. E eu disse que a primeira atitude para vencer as nossas batalhas seria nos avaliar, para que nós pudéssemos reconhecer qual é a nossa batalha. E a segunda atitude é pedir ajuda. E você sabe que para algumas pessoas é um pouco mais fácil. Parece que para a mulher que fala muito, pedir ajuda é mais fácil, né? A gente liga para uma amiga, a gente manda uma mensagem, a gente sai para conversar. E parece que para os homens é um pouco mais difícil. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não sou psicóloga, tá? Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente paga para conversar com alguém? E muitas vezes paga caro, né, Isabel? Às vezes a gente paga para conversar com alguém de confiança. Alguém que você fale assim: eu posso ir lá, e aquela pessoa não vai falar nada para ninguém. Porque às vezes a gente não tem com quem conversar. Às vezes é um problema tão íntimo que você não quer conversar com o seu cônjuge. Às vezes é um
é um problema que você tem vergonha e sequer com um amigo você quer conversar. E aí, existem algumas pessoas que falam assim, mas você não precisa ir na igreja. Por que você precisa ir na igreja se você pode assistir a igreja da internet? E eu acho isso uma bênção. De vez em quando a gente não consegue vir. Mas vocês sabem que eu penso que quando a gente participa de uma irmandade e você cria vínculos afetivos com essas pessoas que compartilham da mesma fé que você, isso se torna uma válvula de escape para que você peça ajuda. Porque, irmãos, eu vou dizer para vocês, toda batalha que é lutada sozinha, ela é mais difícil. Não tenha dúvida que se você tiver ajuda para enfrentar a sua batalha, você vai atravessá-la mais tranquilamente. E eu nunca fui, mas a gente até ouve de uma maneira meio satirizada os grupos dos alcoólicos anônimos. E eles dizem que geralmente é assim, é um círculo. E aí você fala, boa noite, eu sou a Vanessa. E aí todo mundo fala, boa noite, Vanessa. E aí eu falo, olha, eu sou uma alcoólatra, eu bebi por 10 anos e faz 1 ano que eu estou limpa e eu quero continuar assim. E aí todo mundo bate palma e cada um vai dividindo a sua realidade, né? Mas vocês sabem que isso é uma coisa muito interessante? Que quando você ouve do outro que ele tem o mesmo problema que você, e que ele tem vencido esse problema, isso te dá força para superar o seu próprio problema? E aí eu pergunto, você tem pedido ajuda para enfrentar a sua batalha? Aqui na igreja nós temos alguns grupos de pessoas, e que nós chamamos de pequenos grupos. E lá é uma oportunidade para você conversar, para você conhecer pessoas, para você abrir o seu coração. Porque, irmãos, e aí eu gostaria de ler Tiago 5, verso 10. Tiago 5, verso 10. E lá nós lemos assim. Irmãos, tomai por modelo... Não, peraí, eu acho que eu estou... Tiago 5, verso 10. Eu não estou achando o verso, eu anotei errado. Mas aqui falava o seguinte, que os irmãos se reuniam e uns oravam pelos outros. E aquilo era uma realidade desde a época dos apóstolos. Por 5:16? 17? 16, isso. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando a gente abre o coração e entre amigos a gente pede para Deus, irmãos, essa oração tem poder. E vocês já foram em algumas reuniões, ou em algum culto, ou em algum pequeno grupo, e você saiu de lá mais leve? E você saiu de lá bem? Não é por acaso, irmãos. É porque aquilo traz a presença do Espírito de Deus. E uma terceira maneira, irmãos, da gente aprender a lidar com as nossas batalhas é o seguinte. Existe um pequeno vídeo, que o nome do vídeo, se você colocar no YouTube, chama-se assim, Como os Lobos Mudaram os Rios. E esse vídeo conta que numa reserva florestal dos Estados Unidos, essa reserva estava caindo em decadência, todo o ecossistema estava sendo destruído e não tinha mais plantas, não tinham mais animais.
E eles descobriram que há 70 anos atrás haviam muitos lobos naquela reserva. E como os lobos estavam amedrontando algumas pessoas, os lobos foram exterminados daquela floresta. 70 anos depois, eles se depararam com uma floresta que estava morrendo. Eles começaram a pensar, como a gente pode salvar essa reserva? E aí, eles tiveram uma ideia, que foi, vamos voltar os lobos e ver o que vai acontecer. E o vídeo fala que depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. Os lobos passaram a ser predadores de outros animais, que foram embora. E aí a vegetação começou a surgir novamente. E diz que por causa de toda essa mudança do ecossistema que a ida dos lobos havia proporcionado, um rio havia sido mudado de curso. E aí, eles falam assim, eles falaram que então o que havia mudado o curso daquele rio tinha sido os lobos que voltaram para aquele ecossistema. E aí, eu pergunto para vocês, quantas vezes na nossa vida a gente está numa situação tão complicada, mas tão complicada que a gente não sabe nem por onde começar? E eu conheço pessoas que vivem ou viveram situações assim, e que quando eu olhava eu falava, uau, eu não sei por onde você começa a resolver o seu problema. São problemas de tantas ordens, psicológica, financeira, emocional, espiritual, e aí você não sabe nem como ajudar aquela pessoa. E aí, pensando nisso, a gente poderia pensar assim como uma atitude de terem colocado os lobos de volta, qualquer solução de batalha deve começar com uma atitude, por mais simples que seja. E eu gostaria de ler em Salmos 37:5, para que nós descobríssemos qual é essa primeira atitude. Salmos 37, verso 5. E lá nós lemos assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Irmãos, quando a gente se sente perdido, sem saber por onde começar, eu acredito sinceramente que o primeiro passo é entregar a nossa batalha na mão de Deus e pedir que Ele nos ilumine a tomarmos as decisões corretas. Nos dias de hoje, é muito difícil entregar. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, temos a triste ideia de que sabemos o que é melhor para nós mesmos, não é verdade? E como isso dificulta os nossos relacionamentos conjugais, familiares, profissionais, porque a gente tem dificuldade de deixar que outro decida por mim o que é meu, não é verdade? E aí, Deus, com toda a sabedoria, vem e fala assim: confia a mim a sua vida. Confie a mim a sua batalha. Confie a mim o seu problema. E eu vou te ajudar. Em tempos em que não ter tempo é o mais comum, que nós possamos, irmãos, dedicarmos o tempo necessário àquilo que é importante. E que nós possamos sair daqui hoje com o desafio de entregar as nossas prioridades nas mãos de Deus. Eu gostaria de terminar o culto de hoje contando uma experiência. Há 9 anos atrás, o meu irmão morava em São Paulo e ele morava com 3 amigos. E um desses amigos acabou se tornando também meu amigo, do meu esposo.
O nome dele é Gustavo. E o Gustavo deve ter 34 anos, acho que assim como eu. Era um jovem saudável. Na adolescência ele descobriu que ele tinha uma doença. E era uma doença muito rara, que chama-se doença de Wilson. Eu não sei se alguém aqui conhece, é uma doença no fígado. E ele tinha que tomar um comprimidinho por dia. Apenas um. E durante toda a sua adolescência, enquanto ele morava com a mãe, ele tomava. E ocorre que nos últimos 4 anos da vida dele, depois dos 30 anos, já era casado, ele achou que ele estava bom. E ele simplesmente abandonou o remédio. E há 1 ano atrás, irmãos, o Gustavo ele começou a perder os movimentos, ele não conseguia mais se alimentar sozinho, ele não conseguia mais andar. E hoje, infelizmente, o Gustavo está numa cama, ele não fala, ele não anda, e a gente sequer sabe se ele ouve o que a gente fala. E é uma coisa muito, muito triste o que aconteceu com ele. Mas você sabe o que é mais triste? Que ele chegou nessa situação porque ele deixou de tomar um comprimido por dia. E eu fico me perguntando, qual será que é o meu comprimido? Quantas vezes a gente se depara na vida numa situação que a gente não gostaria de estar? Numa situação que a gente fala, poxa, por que eu estou passando por isso? E de repente a gente está nessa situação porque um comprimidinho por dia de 15 minutos, uma oração de 2 minutos, 3, eu não tenho tido tempo. Que a gente não se esqueça disso. E que até que Jesus volte, a gente possa usar todos os comprimidos que Deus nos dá à disposição para enfrentarmos as batalhas que o inimigo vai colocar na nossa vida, e ele vai. Mas para que a gente pelo menos esteja em pé. E no dia que Jesus voltar, ou se esse dia chegar antes, que eu e você estejamos prontos. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, para que todos nós tenhamos uma boa semana. Amém. Qual que vai ser o nosso hino final? 261. Nós vamos nos colocar em pé então para cantar? Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertar, da noite já as trevas vêm, depressa
Vamos orar. Paizinho do céu, eu te peço do fundo do coração que o Senhor nos ajude a olharmos para dentro de nós, para reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, naquilo em que nós somos fracos, frágeis, e que assim o Senhor nos ajude a superar, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a firmes na Tua palavra, com fé, com oração, possamos ser vencedores, meu Deus. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Não somos perfeitos, somos impuros, somos débeis. Até a nossa vontade, meu Deus, é duvidosa, porque hoje a gente quer fazer o certo, amanhã a gente não quer mais. Mas eu peço que o Senhor também faça em nós até o querer, que até a nossa vontade seja mudada por Ti, meu Deus. E que assim, dia a dia, joelho no chão, abrindo a Tua palavra, nós possamos ser vencedores. E que o inimigo não tenha poder sobre nós, meu Deus. Que o Senhor nos dê força e poder para enfrentarmos essa semana. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para tomarmos as decisões que aparecerem na nossa frente. E que, meu Deus, mesmo estando neste mundo, mesmo tendo sonhos, tendo objetivos, nós não perdamos de vista aquilo que é mais importante, que é a certeza de que em breve o Senhor voltará para nos buscar. Nos despeça com a Tua paz, com a Tua mão poderosa, nos leve até em casa em segurança, é o que nós lhe pedimos e agradecemos, certos da Tua proteção. Em nome de Jesus, amém.